Bom, pessoal, nessa nossa terceira parte aqui, nós vamos ver que não foram só de cruzadas, né? Que nós tivemos aí a crise da Baixa Idade Média. O que acontece? No século X, nós vamos ter as últimas invasões bárbaras, que são a invasão dos vikings, tá? Nesse processo, principalmente em função do aumento populacional, né? A necessidade do excedente, nós vamos ter algumas inovações tecnológicas, como a charrua, o peitoral, a ferradura, o moinho d'água e a questão da rotação de culturas. Isso era a inovação que nós tínhamos, né? Automaticamente, o que acontece? A questão do fim das invasões bárbaras, que vai caracterizar também o aumento populacional, ela também vai promover um excedente. Período feudal, aquele período aquele início, né, consolidação do feudalismo, ela tem como característica uma agricultura de autossuficiência e subsistente. A produção feudal era autossuficiente, porque produzia-se tudo que precisava. E a agricultura, ela era de subsistência, porque eu vou produzir o necessário. O fim das invasões, né? O medo deixou de existir, o aumento populacional vai levar ao uso de novas tecnologias que vão promover um excedente de produtos. Esse excedente é óbvio que vai incentivar a questão comercial também, né? E isso vai favorecer a própria dinâmica na cidade, tá certo? Então você vai percebendo que essa transição feudo-capitalista está bem visível, está bem latente aí, né? A partir, então, do século XI, olha o que eu tenho. As moedas passam a ser reutilizadas para facilitar a troca comercial, né? O renascimento comercial aqui, ele vai trazer um eixo de comércio. Então, os principais eixos do comércio vão ser o Mar Mediterrâneo, o Mar do Norte, tá? E as ligações entre estes portos, tanto por via terrestre como por via marítima. Então, o que acontece? Voltam as moedas, eu passo a utilizá-las como trocas monetárias, como trocas comerciais. A comercialização, ela vai ter tanto rotas marítimas quanto rotas terrestres. As rotas marítimas pelo Mar Mediterrâneo e o Mar do Norte, e as rotas terrestres também eram importantes para ligar, né, essa dinâmica comercial nesse período. Se você vê aí, você tem aí o comércio no final do século XV, então você vai ter aqui os centros econômicos, a legenda do mapa, ela vai te mostrar aí, né, os centros econômicos italianos, aqui em verde, os centros econômicos hanseáticos, que são ao norte da Europa. Aqui você vai ver, de acordo com o desenho, as principais feitorias. Feitorias eram entrepostos comerciais, era um lugar de comercialização. As principais feitorias hanseáticas, né, que eram os pontos, as feitorias falam de comércio, fala de um galpão, de um barracão, de uma loja, de um local onde era comercializado esses produtos. Aí você vai ver as principais rotas do genovês, as principais rotas em azul dos hanseáticos, em roxo, as principais rotas dos venezianos. Aí você vai ver aqui onde existiam as feiras. As feiras eram um local, né, onde os comerciantes se reuniam para vender os seus produtos. Aí você vai ver os itinerários das feiras, quer dizer, existia um itinerário, existia um local específico onde essas feiras aconteciam, né? Você vai ver onde eram feitas caravanas, todas com o intuito de comércio, todas com intuito comercial. Você vai ver que nós tínhamos rotas tanto marítimas, no caso das rotas venezianas, navegaram inclusive pelo Oceano Atlântico. Quanto você vai ter aí essas rotas terrestres, ou seja, nós temos reativado, nós temos um renascimento comercial aí, tá? O Mar do Norte, ele é comandado pelas cidades de Bruges, Bremen e Lübeck. Os núcleos mercantis, os núcleos de mercado, eram chamados de Hansas, né? Então, você vai ver aqui, ó, que esses núcleos eram as Hansas. O que se vendia? Pele, madeira e cereal. As rotas terrestres eram as feiras. As mais importantes feiras, elas aconteciam em Champagne, nessa região aqui na França, né? E nós temos o controle e o domínio do mar Mediterrâneo por Gênova e Veneza.
Os genoveses e venezianos, eles vão comercializar nesses comércios, né? Seda, perfume, madeira e os temperos, tá certo? E por sinal, vocês vão colocando aí na conta alguns errinhos aí ortográficos, depois eu vou alterar para vocês, tá? Lá no outro material. Olha só a organização econômica. Como eu tenho o renascimento da cidade e com ele o renascimento comercial, a atividade comercial, eu vou começar a organizar esse meu comércio, tá? Eu vou reunir esses comerciantes dentro de uma corporação, dentro de uma associação. Então, eu vou ter dois tipos de associações: as corporações de ofício ou guildas e as ransas ou ligas ranseáticas. As corporações de ofício ou guildas, elas eram associações que reuniam artesãos, controlando a produção, a distribuição, a qualidade e o preço de produtos específicos. Então, eu tinha a corporação de ofício do sapateiro, a corporação de ofício do padeiro, a corporação de ofício do tecelão. Ela reunia artesãos de um mesmo ofício. Então, cada ofício, tá? Comercial, ele tinha uma corporação, ele tinha uma guilda responsável por ele. As ransas ou ligas ranseáticas era a associação de mercadores, tá? Era o monopólio do comércio local, controlando a concorrência estrangeira e regulamentando os preços. Então, o que acontece? Tanto as corporações como as ransas, é claro que ela tenta impedir a questão da concorrência. Por exemplo, quem não estava associado a uma dessas corporações, a uma dessas associações, eles não poderiam comercializar. As corporações de ofício, elas eram especificamente da cidade. Cada cidade, cada corpo tinha sua corporação de ofício, cada função, né? Cada artesão, por exemplo, cada reunião de sapateiros tinha sua corporação dentro de uma cidade. As ransas, ela fala de um comércio local, mas ela fala também de uma região. Então, existia uma região, enquanto a corporação é local, numa cidade, as ransas, ela fala de uma corporação, de uma associação que protege os mercadores numa determinada região. Então, na região ali da França, de Flandres, ali, né? Flandres, né? Gênova, na região de Paris, ali, Champagne, França. Então, eu tenho uma liga, uma associação dos mercadores daquela região. Seria assim, ó, eu tenho uma corporação de ofício Palmas, mas eu tenho uma liga ranseática Palmas, Paraíso, Porto e Lajeado. Isso era uma forma de monopolizar o comércio, era uma forma de impedir a concorrência, de regulamentar o preço. Não sei se vocês compreendem esse aspecto, né? Uma corporação, que é uma associação que reúne artesãos no local específico, e a ransas numa região, certo? E eram bem organizadas, inclusive, eles tinham como se fosse uma caderneta de poupança, né? Eles tinham ajuda assistencial social, que quando um mercador morria, a viúva com os filhos, elas tinham, né, uma pensão, que elas recebiam porque eles juntavam, né, esse dinheiro como se fosse um depósito de INSS, tá? A burguesia é o grupo social, e é lógico que eu especifiquei essa burguesia na figura do cambista, na figura desse comerciante, mostrando a figura da moeda. O cambista era aquele da casa de câmbio, são os primeiros agiotas da época. Os cambistas representavam a primeira casa bancária, né, que foi um novo grupo social muito importante, que influenciou muito principalmente a aliança com o rei, centralização monárquica. As cidades, elas passam a ter governos próprios, elas são chamadas de comunas, tá? As chamadas de comunas era a cidade que se tornava emancipada com a carta de autonomia. O rei, olha a aliança da burguesia com o rei, existiu uma troca, né? As cidades, elas têm autonomia, elas ganham uma carta de autonomia dada pelo rei, isso favorecendo o comerciante. Por que é uma troca? O rei dá autonomia para o comerciante na cidade. E a burguesia
garante impostos, ajuda e auxílio financeiro para o rei. Existiam também cidades que tinham governos próprios, baseado nas forais ou cartas de franquia, que garantia esse direito. Porque o senhor feudal que dava ampla autonomia aos núcleos urbanos. Ou seja, havia também a carta de franquia, que garantia para eles essa autonomia, porque em alguns casos, gente, o senhor feudal, ele também tinha interesses. Aquele antigo nobre, ele também tem interesses. Então, ele vai dar essa autonomia por causa dos privilégios que ele quer obter com esse comerciante, que, afinal de contas, vai sustentar, né, tanto a nobreza quanto a igreja na época, certo? A crise do século XIV, que eu falei no início, né, para nós finalizarmos, é essa crise da fome, da peste e da guerra. Né? A peste negra, a guerra dos 100 anos, né? A fome que vai assolar na época a Europa. A fome, ela vai acontecer especialmente no século XIV por um desequilíbrio na produção e no consumo. Né? A terra vai perder a qualidade, vão haver mudanças climáticas, porque eu vou começar a ter um uso, um consumo da terra de forma muito abusiva. Aquele mesmo terreno que eu fazia a rotação de culturas, eu não vou fazer mais. Isso vai acabar com a fertilidade do solo. A terra, ela vai perder a sua qualidade. O clima vai mudar porque eu vou desmatar a floresta ali ao redor do feudo para poder plantar mais para atender o aumento populacional e o mercado. E isso vai gerar fome. Porque antes, na rotação trienal, eu tinha um controle. Eu produzia o suficiente desse controle. Agora, com o uso desenfreado dessa terra, né, e a perda da qualidade, na verdade, eu vou ter muito mais problemas do que benefícios, por isso da fome. A peste, os hábitos de higiene, né, as precárias condições de saneamento. A peste era provocada pela pulga do rato. Como as cidades não tinham nenhum tipo de higiene, né? Os navios que vinham do Mar do Norte, que vinham pelo Mediterrâneo, eles traziam, né, os ratos dentro dos navios. Quando chegavam nas cidades europeias, gente, era um ambiente propício, né, para a proliferação, por causa da falta de higiene. Então, a pulga do rato que picava o homem e também picava os animais, ela também infectava os animais, ela gerava inchaços, né? A gente chama de bubões. Esses inchaços, eles, quando começava a sangrar, né, pelo nariz, pela boca, pela orelha, o pessoal, a peste. Quando ficava preta, então, a pele do indivíduo, né, e eles não sabiam, a princípio, eles não sabiam o que provocava essa peste, né? A igreja dizia que era castigo divino porque o homem se afastou de Deus, até descobrir que era o rato e a pulga dele que picava, gente, demorou. 1/3 da população morreu por causa disso. Né? Até saberem o que era o agente, como combatê-lo, foi 1/3 da população morta. E, por final, a Guerra dos 100 Anos, né? A guerra entre os ingleses e os franceses, que vai de 37 a 1453. É um conflito, é chamada de Guerra dos 100 Anos, mas foi muito mais do que 100 anos a guerra, né? E era uma briga entre franceses e ingleses, né? Então, o que eu vou ter aí? Eu vou ter franceses e ingleses buscando poder, buscando domínio pela região de Flandres, que era uma região muito boa para comercialização. Inglês e francês lutando pelo poder político. E nessa Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, né, nós vamos ter a figura dessa mulher aqui, chamada Joana d'Arc. Ela dizia ter sido designada por Deus para dar fim ao controle inglês, né? Então, ela mobilizou as tropas, ela mobilizou a população local, né? Ela lutou ao lado da França para pôr fim ao controle inglês. Tá vendo a briga? Né? E nesse momento, temendo o fortalecimento da liderança dela, que ela foi muito popular, né? Ela era uma líder popular, os franceses arquitetaram e entregaram Joana d'Arc para os britânicos. Joana d'Arc, ela levou o exército francês a vitórias contra os ingleses. E a mesma Joana d'Arc
que levou os franceses à vitória contra a Inglaterra, é a mesma Joana d'Arc que vai ser entregue pelos próprios franceses, pelos nobres que tinham medo dela, nas mãos dos britânicos. A Joana d'Arc, ela vai ser presa, ela vai sofrer uma tortura psicológica muito grande por parte da igreja, tá? Ela é considerada herege, ela é chamada de bruxa. Joana d'Arc vai ser levada ao tribunal da Inquisição, porque afinal de contas, onde já se viu uma mulher vestir-se de homem, uma mulher dizer que foi designada e que falava com Deus, né, à frente de um exército de homens. Então, considerada uma bruxa, ela é condenada a ser queimada na fogueira em praça pública. A mesma Joana d'Arc, que tempos depois vai ser canonizada, vai se tornar uma santa. Então, essas características, né, esses motivos, esses fatores, eles levaram então ao que nós chamamos a Baixa Idade Média. A transição feudo-capitalista, o surgimento da Idade Moderna, as cruzadas, o renascimento comercial e urbano, a grande crise do século XIV, né, marcada pela fome, pela peste, pela guerra. E nós entramos então por um processo, por um período chamado de Idade Moderna, que também vai ser um período de grandes transformações, como o absolutismo monárquico, o renascimento cultural, o renascimento científico, as reformas religiosas, que vão ser assuntos aí para as nossas próximas aulas. Um abraço para vocês. Finalizamos aqui a Baixa Idade Média, mas a gente volta com mais coisa aí. Tchau, tchau.